Então, tá com tempo que eu fiz um vídeo recomendando manhwas, e aí eu decidi trazer mais uma listinha aqui pra vocês. Raramente isso acontece, né? Mas hoje estamos com uma lista de manhwas que eu gosto. Yeah! Geralmente é só falando mal, né? Então, eu não vou enrolar muito e vamos direto com a lista. E aí, clã, tudo suave? Depois de meio ano, cá estamos nós com uma lista recomendando manhwas. Sentiram saudades? A última vez eu acho que eu fiz isso foi recomendando manhwas de romance. Falando assim, parece que eu tô há 6 meses sem postar vídeo, né? O que não é o caso. Enfim, eu vou falar os manhwas e fazer um resuminho com o mínimo de spoilers possíveis, tá bom? Então não se preocupem. E vale deixar aqui que essa é uma lista pessoal de manhwas que eu gosto e decidi recomendar pra vocês. Se você não gosta de algum deles, tudo bem, é só deixar sua opinião sobre isso nos comentários, porque aí faz o vídeo pegar mais visualização. Indo com o nosso primeiro mangá, tava com um tempo que eu tava querendo falar desse aqui no canal e esse é o momento perfeito para isso. E o nome do manhwa é Nós Introvertidos. Cara, esse manhwa é muito bacana de ler, ele é tão divertido que você lê todos os capítulos que tem e nem percebe. O manhwa tem 32 capítulos traduzidos para o português, mas em inglês tem mais capítulos, né? Se eu não tem... tem mais capítulos sim. E a história é sobre pessoas introvertidas e lógico que é sobre pessoas introvertidas, né? Pelo título ia ser de quê? De narcisistas extrovertidos e os caras não ia, né? Bom, a protagonista se chama Jayu. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Nome coreano é difícil. E ela meio que, além de ser introvertida, parece ser muito estranha e suspeita por conta de suas expressões faciais. E aí imagina a situação da coitada, né? Porque além de ela ser introvertida, como ela é uma pessoa meio estranha, ela não faz amigos. E aí a Fiel tá no ensino médio, sem amigos e ainda com um rumor bem chato sobre ela. Bem, apenas um rumor que eu não vou falar porque senão vai estragar, né, a história. E um dia, um de seus colegas de classe, que é extremamente popular na escola, sempre rodeado de amigos, empresta o guarda-chuva pra ela, porque tava chovendo e ela tava sem. E depois, eles acabam fazendo amizade por serem da mesma classe e tal. E aí a protagonista achava que ele era extremamente extrovertido, já que ele é muito sociável, mas na verdade ele é o completo oposto disso. Ele é um tremendo de um introvertido, dos pior que tem, tá ligado? Acho que é mais fobia que ele tem do que introversão, mas é isso. O anime segue eles e mais outros personagens que também são introvertidos, e é bem legal o desenvolvimento deles, como eles vão conseguindo lidar um com o outro e também como vão lidar com essa introversão e virarem mais amigos. É isso. Nesse manhwa, vamos ter a vida escolar deles, um leve romance e muita comédia. Tem cenas que são bem engraçadas de verdade, principalmente quando os irmãos da protagonista aparecem, mas vocês só vão ver quando ler. Próximo manhwa. A Lenda de Dagon. Eu já fiz um vídeo só sobre esse manhwa, mas eu queria recomendar ele aqui nesse vídeo. A história tem uma lenda popular coreana, que é a Lenda de Dagon. Na verdade, é a lenda do herói. Mentira. Essa lenda consiste em um urso e um tigre suplicaram a filha de um deus, o nome tá na tela porque a pronúncia é difícil, para que eles os transformassem em humanos. Então, o Hanon deu pra eles a Artemisia e alhos sagrados para eles comerem. Além disso, eles iriam precisar ficar em uma caverna por 100 dias sem ver a luz do sol. Se conseguissem cumprir isso, eles virariam humanos. Vários outros animais ficaram sabendo disso e começaram a fazer a dieta e ficar na caverna, mas não aguentaram. O tigre também em algum momento não, mas a nossa querida ursa sim. E aí depois de ficar 100 dias só comendo artemisia e alho, longe da luz solar, ela vira uma humana e tem um filho com o cara lá, que é filho do deus. O filho deles é o Dagon, que criou o reino que hoje é conhecido como Coreia. Oh yeah. Não vão achando que a história é só sobre essa lenda. Basicamente, os animais que não conseguiram virar humanos tiveram vários descendentes que até hoje tentam ser humanos e alguns deles eram feras horrendas e aí surgiu os caçadores delas. Alguns desses descendentes ainda tentam virar humanos e aí tem o nosso protagonista, que é a Linara, que ela é uma neta de uma caçadora de feras e a Nara foi amaldiçoada por uma raposa. Longa história só lendo pra vocês entenderem. E aí ela se envolve com a família de descendentes daqueles animais que não conseguiram virar humanos, mas esses aqui eles conseguem ter a forma humana também e apesar disso, no fundo, eles são animais. Tem até um porco no meio deles que ela vira caçadora de espíritos malignos junto com eles, porque eles vai ter uns espectros e os cara, é muito legal de verdade. Eu fiquei obcecada com esse manhwa. Atualmente ele tem 72 capítulos, mas infelizmente ele tá em atos. Eu falo mais sobre ele no outro vídeo, então eu vou deixar ele no card, se eu não esquecer, porque geralmente eu esqueço. E próximo manhwa.
Suicide Boy. Eu acho que esse é um dos manhwas mais populares citados nesse vídeo, mas ainda assim não é tão famoso assim. Eu não vejo tanta gente comentando, mas tem sim uma galera que faz vídeo sobre e tal. A história segue o Lee Hong, que é um garoto de 17 anos que mora sozinho. A mãe dele infelizmente morreu com a doença quando ele era muito novo e o pai dele era um alcoólatra abusivo. Além disso, ele está completamente endividado por causa das despesas do hospital da mãe e do vício do pai dele em apostas. E devido à dívida, o pai dele abandonou e deixou ele arcar com tudo isso sozinho. E durante a história ele vai tentar várias formas para cometer suicídio, mas nunca consegue. Parece um pouco da Zai. A diferença é que muitas vezes ele desiste da tentativa de se ceifar por ter sido uma tentativa muito dolorosa ou simplesmente ele ficou com medo e desistiu. Apesar disso, a história é dos gêneros comédia, slice of life e tragédia. Eu particularmente gosto muito do manhwa. Não é um manhwa para todo mundo, mas se você quer ler algo diferente, vai fundo. Em inglês o manhwa já tem 134 capítulos, até onde eu achei, né? Mas em português eu só achei até os 55. Potencialmente deve ter outro scan com mais capítulos, mas infelizmente eu não encontrei de verdade. Próximo manhwa. Predator e Mariade. Brincadeira, perdi a linha. O próximo manhwa é Pai, Eu Não Quero Este Casamento. Esse manhwa foi um dos primeiros que eu li. Foi na minha fase que eu lia um manhwa de 100 capítulos durante um dia inteiro. Mais madrugada, eu virava a noite lendo o manhwa. Aí eu dei uma parada porque tava fazendo mal, né? Bom, a história é sobre a Jubélia. Meio que ela tem problemas com o pai, onde ele é muito frio com ela. Óbvio que tem um motivo pra isso, mas eu iria estragar o plot da história se eu falasse. E essa não é a intenção no caso, né? Além disso, ela é apaixonada por um rapaz que não corresponde aos sentimentos dela. E aí ela é acusada de envenenar a princesa, já que a princesa tinha um amor do Mikai. Mikai? Eu acho que é Mikai o nome dele. Que era o homem que ela gostava. Até faria sentido ela ser acusada disso, né? Apesar de tudo, foi uma acusação completamente injusta por conta disso. O pai dela, que é belíssimo e cretino até então, o Regis. E esse cara que é o Mikai, né? Que eles abandonam ela. E o Regis ainda entrega uma faca pra ela. Com a faca você já deve ter imaginado o que ela fez, né? Bem, esse seria o fim da vilã da novel. Até que uma mulher entra nessa história como a Jubélia e decide mudar o final trágico que ela teria se seguisse o enredo. É um isekai clichê, mas quem não gosta de um clichê de vez em quando, né? Eu até acho ele meio diferentinho comparado com outros. A história é de fantasia, romance, vilã, comédia, mágica, isekai e entre outros gêneros. O traço pode parecer meio exótico à primeira vista, mas vocês se acostumam rápido ou não. E não é tão feio, tá? Não, eu não acho feio, isso é exótico. Basicamente é isso. E esse foi o último manhwa da nossa lista. Vocês gostam desse tipo de vídeo? Deixem aí nos comentários, vai que eu trago outra lista de recomendações falando bem, não falando mal. Além disso, vocês também podem deixar aí sua recomendação de manhwas que vocês acham que todo mundo deveria ler, pra todo mundo sair desse vídeo com mais recomendações, né? Isso, bom, eu vou me despedindo por hoje. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Deixem o seu like, tá com o tempo que eu não pedi pra deixar o like, então deixe o seu like, se inscreva no canal, se possível virem membros. E é isso, até o próximo vídeo. Falou!